A seguinte analogia. Bem, nós estamos nas nossas casas, nossos prédios, né? Correto? Perceba que existem estruturas, chamadas colunas, que foram feitas para sustentar todo o prédio. Entenderam? Entenderam até aí? Existem colunas, não sei se você chegou a esse nível de compreensão, que sustentam toda a estrutura do prédio, né? Aí quando a gente bota as colunas de uma forma calculadinha, né? Quem faz isso é um engenheiro, né? Engenheiro civil. Ele fez ali o cálculo das colunas, daí ele vai botar tijolo por tijolo, para fechar a estrutura das colunas, né? As colunas é como se fossem um esqueleto, como o nosso corpo fosse esqueleto da coisa para dar sustentação, né? Para essa carne ficar em pé, né? Nossa carne, nosso cérebro, nosso coração ficar em pé, né? Junto com o nosso corpo. E é revestido de pele, que seria o cimento, vamos dizer assim, né? E o tijolo. Deu para entender um pouquinho? Beleza. Então, quando a gente termina e faz um prédio de 10 andares e ele fica paradinho, o que está acontecendo com a somatória das forças envolvidas ali naquele prédio? Que seria o peso daquilo, né? O peso de toda aquela estrutura, né? O que poderia acontecer com essa estrutura? O que a gente poderia dizer em termos assim? Ela está em equilíbrio, ela está parada, ela não está em movimento, tem nada solto, né? Está paradinha. Como é que a gente interpreta isso em termos de força? O que está acontecendo com as forças envolvidas nesse prédio, na coluna do prédio, porque ele está parado? O que vocês poderiam me dizer a respeito disso? Que as forças envolvidas em todas as partes da estrutura, uma está anulando a outra. Isso aí, Gabi. Uma está anulando a outra. Né? O peso é distribuído em todo o prédio, né? Então não existe ausência de força numa estrutura de um prédio. Certo? Mas eu não sei como é que aquilo está distribuído. Eu sei que uma força vem, F, tem uma menos F ali atuando para anular ela. E o que seria isso? O equilíbrio do corpo. Tá? Como é que a gente fala isso? Como é que a gente fala isso em termos de matemáticos? Como é que vocês poderiam falar isso para mim em termos de matemáticos? Que a somatória das forças envolvidas no corpo é igual a zero. Não sei quantas forças tem ali agindo naquele corpo, mas eu sei que se ele está em equilíbrio, se ele está paradinho, né, a soma das forças é igual a zero. Aí, percebe isso aí? O que é isso aqui, galera? Isso aqui é um soprador daquele negócio, aquelas bombinhas, sabe? Aquelas coisas que tem para encher bonecão de posto, aqueles pula-pula inflável. Não tem um motorzinho que fica inflando aqui, enchendo de ar? Já viram isso aí? Para encher aquele pula-pula das crianças, né? E tal, até aqueles bonecos que ficam lá fazendo. Né? Então, aqui é um vento que está soprando, percebe? Vento soprando. Olha o que está acontecendo com essa bolinha, ela está em equilíbrio, ela está paradinha. Não está tão paradinha, mas né, próxima do zero, né? De parada, né? O que a gente tem aqui? O peso dela e o empuxo. Está em inglês, né? Peso e empuxo. Como é que essas duas forças estão agindo aqui se ela está parada? A gente não sabe quanto é que é esse valor, mas a gente sabe de uma outra coisa. Como é que essas forças estão agindo nessa bolinha, se ela está parada? Resultante igual a zero. Peso é igual a empuxo. Tá? Simples assim. Se o peso fosse maior que o empuxo, ela estaria descendo. E se o empuxo fosse maior que o peso, ela estaria subindo. Deu para entender isso? Entenderam, galera? Essa analogia? Mesma coisa numa aeronave. Se a aeronave está paradinha no eixo dela aqui, o vento está fazendo isso aqui, ó. Aqui é empuxo, aqui é o peso. Aqui, na verdade, chama de sustentação, né? Aqui
é a questão do impulso está para cá e aqui o arrasto. São 4 forças atuando no avião. E como é que essas 4 forças estão atuando? Se esse cara está no eixo vertical, não sobe nem desce, mas ele vai de trás para frente. Bem, se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aqui, ó, essa tração ela é igual ao arrasto. E a sustentação é igual ao peso. Então, essas 4 forças estão paradinhas também. Mas ele tem que estar em MRU. Se ele tiver acelerado, isso aqui vai ser maior que isso. Então, vai empurrar ele para frente. Entenderam? A gente sabe que o MRU é um equilíbrio dinâmico, né? A soma das forças envolvidas em um sistema em movimento retilíneo uniforme, movimento constante, é 0. Lembra que eu falei isso para vocês na última aula? Até aí tudo bem? Isso é só para a gente entender inicialmente, tá? Não estamos falando nem do assunto em si. Então, o equilíbrio do ponto material sugere o seguinte: qualquer que seja o eixo dele, a soma das forças envolvidas nesses eixos tem que ser igual a 0. A gente vai fazer, para facilitar os cálculos, projeções para os eixos x e y. Eixo x horizontal, eixo y vertical. A gente já conhece isso aí, tá careca de saber do quê? Né? Das coordenadas cartesianas, correto? Então, o que é equilíbrio do ponto material? Em estática, equilíbrio do ponto material, ele se torna um ponto material, ele está em equilíbrio num dado referencial que a gente vai botar aqui, quando sua velocidade vetorial permanece constante com o tempo. Assim, se a velocidade vetorial é constante, como naquele avião, a aceleração vetorial é nula. E do princípio fundamental da dinâmica, fama, força resultante igual ao produto da massa vezes aceleração, concluímos o quê? Que a resultante do sistema de forças aplicadas a um ponto material em equilíbrio deve ser constantemente nula. Então, a somatória é 0. Beleza? O que é ponto material? É um corpo de dimensões, tá? Dimensões e pesos desprezíveis. Então, é um pontinho mesmo, um único ponto. Como se todas as forças ali envolvidas naquele único ponto, a somatória dessas forças envolvidas nula. A gente não vai considerar comprimento, nem volume, nem densidade desse corpo. Ok? Continuando. Vamos lá. Como é que é isso? Aí. E aí a gente usa o tal da método da linha poligonal das forças. O que seria isso? Ao lado temos um ponto material. Olha o ponto material aqui, tá vendo? Branco. É um ponto de dimensões desprezíveis. Né? Esse não é tão desprezível, mas a gente vai considerar que sim. Então nós temos um ponto material em equilíbrio. O que significa esse ponto material em equilíbrio, pessoal? Que ele não vai para cá, ele não vai para lá, ele não vai para cá, nem vai para lá. Onde é que ele vai ficar? Parado, em repouso. E aqui tem 3 forças atuando nele, ó, F1, F2 e F3. E elas se equivalem de que forma? São iguais, somadas vetorialmente. Então, vetor F1 mais vetor F2 mais vetor F3 igual a 0. Tá bom? Beleza até aqui? Vamos devagarinho fazendo isso aí. Olha aí. Como é que as forças elas acabam fazendo um método poligonal e acabando o triângulo? Ó, isso mais isso mais isso igual a 0. Quando o polígono é fechado, a soma dos vetores tem que ser igual a 0. Se a gente aprender vetores. Beleza? Até aí tudo bem, minha galera? Então, se um ponto material está sujeito à ação de um sistema de forças em equilíbrio, as somas algébricas dessas projeções sobre os eixos perpendiculares, horizontal e vertical, e pertencentes ao plano são nulas. Então, nós vamos pegar qualquer dimensão, qualquer grau que esse vetor esteja, e projetar ele ou para o eixo vertical, horizontal no caso, ou vertical, né? Como é que a gente faz isso? Fazendo uma técnica chamada o quê? Seno e cosseno, né? Funções trigonométricas, né? Por exemplo, eu tenho um vetor assim. Se eu boto ele na vertical e ele vem daqui para cá, ele vai ser isso aqui, cosseno do θ. E daqui para cá na vertical, aqui ele vai ser seno θ. Lembram disso?
em vetores, no estudo de vetores. Aí, então esse vetor F1, como é que eu botaria ele aqui? Bem, se o ângulo está daqui para cá, esse F, no eixo Y, projetando esse cara para o eixo Y, o F1 ficaria F1 no eixo Y, F1Y. F1 com o seno de θ, tá vendo? E no eixo horizontal? Bem, se esse tem θ, esse não tem θ. Então é com θ, cosseno θ, e sem o θ. Tudo bem? Então aqui é F1 cosseno θ, por causa que aqui contém θ. Aqui é F1 seno de θ, porque aqui não existe θ. Show? Essas são as projeções desse cara que a gente chama ele de hipotenusa, e esse cara de catetos. Viu? Viu como é que foi? A gente viu que aquilo virou um triângulo retângulo? Então, o triângulo retângulo que tem cateto e... Perdão, que tem hipotenusa e catetos. Beleza? Aqui já está projetado no eixo X, então não precisa fazer nada. E aqui também está projetado no eixo Y. E aí, se a gente falar que quando projetou tudo deu zero, significa que esse vetor em verde aqui é igual a esse vetor em laranja. F1 cosseno θ é igual a F2. Difícil de enxergar isso? Sim ou não? Então, a projeção de F1, que é F1 cosseno de θ, é igual a F2. Se esse cara aqui for 60, F1 cosseno de θ é igual a 60 newtons. Então, aqui é 60, aqui é 60, que aí vai anular no eixo horizontal, vertical. Aqui, a projeção de F1 no eixo horizontal vai ser F1 seno θ, igual a F3. Então, esse cara em vermelho tem o mesmo módulo que esse em amarelo. E aí, se esse no eixo X aqui é zero, a somatória vetorial, e aqui no eixo Y é zero também, então tudo vai ser zero e esse cara tem equilíbrio. Aonde? Exatamente nesse ponto de origem aqui. O restante está desequilíbrio. Se a gente jogar em outro ponto, a gente vai errar. Entenderam? Então depende do que a gente quer estudar. Show, galera? Então, deu para entender um pouquinho? Conseguiram enxergar alguma coisa aí? Esse assunto ele é devagar mesmo. A gente não pode atropelar, não. Senão a gente não vai entender isso. Tá? Então, aplicados a um ponto. Um único ponto. Olha aqui. Vetor resultante. Lembram disso? Ó. Qual é o valor desse cara aqui, o módulo desse cara? V. Igual a raiz quadrada de Vx, na projeção X, mais Vy ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Qual o valor em módulo que tem aqui? 2, 2. Então, esse V aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, 4 mais 4, 8. Raiz de 8 dá 2 raiz de 2. Então, o valor desse cara aqui é 2 raiz de 2. Aqui é 2, aqui é 2. Porque como é que eu descobri isso? Elevando isso aqui ao quadrado, no cateto oposto, elevando o cateto adjacente ao quadrado, somando e depois traindo a raiz quadrada. Né? Dúvida? Aí. 2,82, porque 2 raiz de 2 é 1,41 vezes 2, né? A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Dúvida com relação a isso? Então a gente tem que projetar. Beleza? Ok, muito bem. Poderia ter vários exemplos aí, mas a gente já está entendendo bem. Aqui, esse aqui são 2 dinamômetros, estão vendo? E aqui é um pezinho. Eu amarrei uma cordinha que vai ter uma tração T num ponto M. Aí esse ponto M tracionou esse dinamômetro aqui e falou que tem aproximadamente 7 newtons. Aqui tem aproximadamente 6 newtons, que depende do ângulo também. E essa composição aqui faz com que esse ponto M aqui, a somatória das forças envolvidas nisso, seja igual a zero. Nesse ponto, o ponto M está em equilíbrio. Ok? Aí, está em equilíbrio. T1 mais T2, T1, T2. Vetorialmente falando,
Isso aqui é a regra do polígono, né? É a regra do polígono. Tá? É difícil entender isso mesmo. E aqui são os valores. Tá tudo aí somado dá zero. Beleza? Tudo somadinho aí dá zero. Então, galera, quando a gente for calcular o equilíbrio do ponto material, o que a gente tem que fazer? Claro que ele vai te pedir uma incógnita, né? Porque senão não vai ter pergunta, né? E aí a gente vai na busca disso. Dizer que se aquele negócio está paradinho lá, como um prédio, como qualquer estrutura que está toda armada, com forças envolvidas, e parada, estática, né? O equilíbrio desse ponto, naquele ponto que eu estou estudando em específico, é igual a zero. Nesse caso, só vai ser a somatória das forças igual a zero aqui, ó, no ponto M. Show de bola? Difícil entender isso, galera? Não, né? Então, eu queria já, de antemão, fazer uns exercícios de vocês com isso. Tá bom? Vamos fazer juntos, tá? Não tem muito o que falar aqui. É aprender fazendo, tá? Acabou o momento de... Vamos ver se nessa folhinha a gente encontra alguma coisa aqui. Se não, eu tenho a outra. Melhor a outra. É a estática. Esse aqui, vai. Esse mesmo. Aí, ó, galera. Vamos lá. Tem vários exercícios, tá? Eu vou falar desse aqui. Só que ele tá quebrado, né? Tá quebradinho. Vamos lá, não tem problema não. Aqui, ó, tá vendo a 6? Tá vendo a questão 6? Ela tem um enunciado aqui, o desenho aqui e a resposta aqui. Vamos lá? Isso aí ficava no especialista em 2019, tá? Estática do ponto material. Vamos lá. O sistema apresentado na figura a seguir, ó, a figura é essa aqui, está em equilíbrio estático, ou seja, a somatória das forças envolvidas igual a zero. Sabe-se que os fios são ideais, que o corpo suspenso está sujeito a uma força peso P, ó. Esse cara aqui, nem aquele pezinho que a gente viu, né? Com os dinamômetros, né? Imagina que os dinamômetros estejam aqui e aqui, e aquele pezinho aqui. Ok. Que o ângulo θ, aí isso é importante, tem valor de 30 graus, e que a tração T presente no fio AB, ou seja, a força envolvida aqui, tem intensidade a 100 raiz de 3 newtons. Determine em newtons o valor da intensidade da força peso P. Ele quer saber isso aqui. E aí, galera, como é que a gente faz isso aqui? O que a gente tem que fazer inicialmente? O desenho, né? Não é verdade? Mas o que vocês têm que entender aí que ele cobra? O que ele vai cobrar aí? Estática. E ele quer saber o peso P, ele não quer nem saber do que está acontecendo aqui no equilíbrio, não. O sistema está em equilíbrio. Isso aqui é igual a zero. Você quer saber o peso aqui, P. Mas o que a gente vai ter que botar a nossa origem do eixo XY aonde? Para começo de conversa. A gente vai botar a origem do nosso eixo nesse estudo. No B, exatamente. É onde está o equilíbrio do ponto material. Aí a gente vai poder fazer as devidas. Por isso que ele falou de coordenadas ou referência. Entendeu? Sempre o eixo 0, 0 vai estar no ponto que é o equilíbrio do ponto material. Brasil? Vamos desenhar isso aí, vamos entender melhor? Vamos fazer aqui no quadro? Bora. Vamos lá, meu povo. Vamos que vamos, galera. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Isso aí tá obscuro, vocês estão conseguindo pescar um pouquinho aí, galera?
Imagina que isso aqui é o ponto B. Aí a gente tem aqui Pá. E aqui nós temos o Pzinho, né? Você quer saber qual é o valor de P. Muito bem. Opa! Aqui, ó, nós vamos ter o teto, né? Vamos dizer, que também está contribuindo aí para o equilíbrio global aí da coisa. Cadê a canetinha? Ah, a canetinha preta aqui. Estou meio balançado aqui hoje, galera. E ó, caneta preta deu ruim. Do Beyblade. Tá indo devagar. E aqui também tem uma parede. Muito bem. Por que eu estou fazendo isso na parede? Porque a gente tem que botar um ângulo aqui, ó. 30 graus. Ele chamou de teto aí, eu já botei o 30 logo. Tá bom? Maravilha? Aqui ele também fala que tem uma tração aqui. Essa tração é de valor 100, raiz de 3 newtons. Não é isso? Foi a única coisa que ele deu pra gente. E ele quer saber quanto é que vale o peso aqui. Show de bola? Vamos lá? Como é que a gente faria isso? Bem, eu falei para você o seguinte, que a gente tem que colocar o eixo das coordenadas cartesianas, e eu tinha que ter até um vermelho aqui, uma canetinha vermelha, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui é o eixo horizontal das coordenadas cartesianas, que a gente já conhece como abscissa, né? E aqui nós temos a abscissa e qual é o nome da outra? Coordenada, né? Eixo x, eixo y. Aqui é a origem 0,0, no equilíbrio do ponto. Tudo bem? O que a gente sabe? Que a gente tem? Qual é a pergunta aqui? De onde a gente tem que partir? Que a somatória das forças envolvidas na origem desse eixo tem que ser igual a zero. Não falamos sobre isso? Tá muito claro aí, pessoal? Estão conseguindo enxergar bem ou tá muito claro aí? Me dá o feedback aí. Eu vou apagar alguma coisa aqui. Tô vendo umas manchas, 2 manchas brancas que vocês estão aí, estão vendo? Tá dando para enxergar direitinho? É, né? Vamos melhorar isso aqui, ver se vai melhorar. Vê se melhorou agora. Ou não? Não melhorou? Melhorou? Tá melhorzinho. Então vamos ver aqui. Vamos ver se aqui fica melhor que esse aqui. E agora? Melhor assim. Tá ótimo. Tudo bem. Ok. Então aqui, galera, ó, o que a gente vai ter que fazer? Somatória das forças no eixo 0, 0. Somatória das forças no eixo 0, 0, que é onde está o equilíbrio, é igual a zero. Até aqui vocês entenderam? Então a gente vai ter que começar a fazer um monte de projeção, que a força que tiver aqui na esquerda vai ter que ser igual no eixo direito, do eixo direito, horizontal. Tudo bem? E a força que está aqui subindo tem que ser igual à força que está descendo. Que aí, essa é a pergunta de $1 milhão. Qual é o valor desse peso? Esse peso aqui está desequilibrando, está equilibrando com alguma coisa aqui em cima. Concorda comigo? Mas como é que eu vou achar força aqui se não tem? Ué, onde é que está essa força? Ah, é uma força que obviamente vai anular com isso aqui, porque tem que dar somatória, tem que dar zero. Mas onde é que eu acho aqui? Olha que interessante. Eu não tenho esse cara aqui, ó, essa tração T. Aqui ele falou da tração AB, vale 100 raiz de 3. Aqui é a tração BC. Não é isso? Que é um TBC, que eu não sei quanto é que ele é. Né? Mas eu vou projetar ele para cá, galera. Se eu projeto esse cara para cá, eu vou fazer aqui uma parada que a gente fala aqui, ó. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Como é que isso aqui vai ficar? Se aqui é 30 nesse eixo, eu posso falar que isso aqui existe um ângulo correspondente que é igual a 30 também. Daí eu vou começar a fazer as coisas tomarem forma. Não é isso? Como assim, professor? Vou projetar TBC em X, vou projetar TBC em Y. Aí eu igualo TBC no eixo X,
com 100 raiz de 3 e projeto, né, TBC em Y igualando a P. Mas me interessa saber o que está equilibrado no eixo X aqui, galera? Eu vou ter alguma resposta? Sim ou não? Me interessa saber o que está acontecendo no eixo X? Se a pergunta está aqui, ó, no eixo Y? Não me interessa saber o que eu quero, né? Poderia até falar, eu vou botar aqui que TBC no eixo X é TBC no eixo X é TBC com seno de θ. Cosseno de θ é cosseno de 30. Quanto é que é o cosseno de 30 mesmo? Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a raiz de 3. Beleza. É uma informação. Mas o que eu quero saber é o P. Então eu vou ter que projetar o TBC em Y. Como é que eu vou projetar o TBC em Y por função trigonométrica? TBC no eixo Y é o que, galera? Matematicamente falando? Matematicamente falando, ele é o quê? Fala para mim. TBC seno de 30. Concordam comigo? Concordam comigo? Se a gente sabe que TBC, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, então 100 raiz de 3 é igual a TBC, cosseno de 30 vale o quê? Raiz de 3 sobre 2, como eu falei para vocês, né? E aí, galera, vamos achar o TBC. O que eu posso fazer aqui com esse cálculo, pessoal? 100 raiz de 3 igual a TBC, raiz de 3 sobre 2. Posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3, está aqui no numerador, não é isso? Portanto, TBC é 100 vezes 2. Portanto, TBC é igual a 2 vezes 100, que dá 200 newtons. Tranquilo? Algum mistério aqui na compreensão disso ou não? Vocês entenderam? O que deu 200 newtons em TBC? Então, a tração no fio BC, aqui é B, aqui é C, dá 200 newtons. Aqui dá 100 raiz de 3. Show? Então, a gente precisou do eixo X para encontrar o TBC. Agora, vamos jogar para o Y, que é o eixo vertical. Dúvida? Gustavo? Entendeu ou não entendeu? Foi, Gustavo? Yulia, entendeu como é que a gente chegou na resposta? A gente não chegou na resposta ainda, mas entendeu até como é que a gente encontrou o TBC? Gabi, foi? E agora, pessoal? A pergunta está aqui, ó. Se a pergunta está aqui, eu tenho que fazer a projeção desse cara aqui e o valor que der aqui vai ser igual ao daqui. E aí eu acho a resposta de P, porque eles não estão em equilíbrio. Não estão em equilíbrio? Então, o valor que der aqui é o valor daqui. E aí a gente acha a resposta. Beleza? Como é que eu faço aí? Me responda aí. O que eu tenho que fazer para encontrar P? P é igual ao quê? Fala comigo aí. É TBC, né? TBC no eixo Y. TBC no eixo Y é seno de 30 ou cosseno de 30? Se o X foi cosseno. Seno de 30. Portanto, P é igual a TBC seno de 30. Achamos o valor de TBC, pessoal? Da tração no fio BC? Achamos? Sim, 200. Portanto, o peso é igual a 200 vezes seno de 30. Quanto é que vale seno de 30 mesmo? Uma tabela importante. Meio. 200 vezes meio vai dar quanto de peso? Peso vai ser metade de 200, que é 100 newtons. Então, o valor do peso aqui seria 100 newtons. Tem essa opção aí na folhinha? Vamos ver? Vamos ver se tem a opção aí. Essa aqui é da especialista, hein? Aí. Opção Charlie. 100 newtons. Tranquilo, galera? Difícil isso aí? Complicada? Capiciosa? Doida? Alterada?
Beleza, pessoal? 2019 caiu isso aí. Equilíbrio dos corpos. Entenderam aí como é que a coisa se dá, pessoal? Entendeu aí como é que a coisa se dá? Aí, vamos fazer essa 9 aí? Vamos fazer a 9? Querem tentar? Querem tentar fazer? Usando essas mesmas técnicas, essa mesma técnica que a gente fez. Vou dar para vocês aí 5 minutos. Pode ser? 5 minutinhos para vocês fazerem a 9? Tá tranquilo? Vamos lá? A força está com vocês, hein? A força, se ela somar, então, aí que ela some. Vira igual a zero. Beleza? Então, ele está falando aqui, né? Que a intensidade da tensão no fio 1 eu vou chamar de T. Seja metade da tensão no fio 2. Então, aqui é T sobre 2, aqui é T. Concordam comigo? Beleza? Não é muito diferente da estrutura que a gente fez aqui antes, não. Na verdade, nada diferente. Vamos lá. Então, a gente vai botar aqui, ó, o eixo horizontal, a origem e o eixo vertical. Na origem está o equilíbrio, não é isso que a gente falou? Sempre. Que aí seria esse ponto aqui. E aí eu vou fazer os desenhos mais bem detalhados. Aqui o bloco. Aqui, né? O ponto material, né? Na origem 0, 0. Correto? Aqui o fio 2, que vai ter um valor T de força. E aqui o fio 1, que vai ter T sobre 2 de força, segundo anunciado. Correto? Vamos lá, vamos fazer as projeções. Aqui o ângulo é alfa. E é isso que ele quer saber, qual é o valor desse ângulo alfa. Vamos fazer as correspondências, porque aqui são retas paralelas cortadas por ponto transversal. Então aqui é correspondente, um ângulo correspondente alfa, esse ângulo vai ser igual. Tá bom? E aí, galera, projetar isso aqui no eixo X é T com o seno de alfa. T cosseno alfa. Correto? No eixo Y. Ué, se ali é cosseno, ali só pode ter seno alfa. Correto? Muito bem. E aí o bloco está aqui, coisa e tal e coisa. Mas ele não quer saber muita coisa a respeito disso, não. Ele quer saber quanto é que vale o ângulo alfa. Correto? Então aqui é T seno alfa, aqui é T cosseno alfa. Né? A gente sabe que T cosseno alfa é igual a T sobre 2. Correto? Não é isso que diz o equilíbrio? Se o equilíbrio desse ponto aqui é zero, a somatória é zero nas forças, e a gente projetou aqui e deu T cosseno alfa, T cosseno alfa é igual a T sobre 2. Certo? Isso no eixo X. Tá? Essa é a projeção no X. Ok? E aqui você não tem nem nada para comparar, porque ele não deu valor do peso. Mas é suficiente para a gente essas questões aqui. T cosseno alfa igual a T sobre 2? O que eu posso cortar aqui, galera? O que eu posso cortar aqui que é similar? O T, né? T é um óbvio comum. Então, eu corto o T aqui e corto o T aqui. Então, cosseno de alfa igual a 1 sobre 2. Portanto, o ângulo alfa é o arco cosseno do valor de meio. E se a gente olhar lá na tabela importante, quem é o valor do ângulo alfa que eu te extraindo o cosseno desse ângulo me dá como premissa 1 meio? 60. Porque cosseno de 60 é igual a seno de 30. Não é isso? Não é que a gente fala? Seno de 30 já sabe que vale meio. Portanto, cosseno de 60
que é igual a cosseno de 90 menos 30, que é o complemento da outra função, vai dar o mesmo valor. Bom, a gente monta lá a tabela importante, né? Cosseno, seno. Aqui eu boto cosseno, aqui seno. Contrário, né? Normalmente bota seno aqui, cosseno aqui. Ok. Aí bota 30, 45, 60. Aí a gente faz aquela brincadeira. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. Extrai a raiz quadrada de todo mundo. Divide por 2. É isso? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 1 sobre 2 que dá meio. Raiz de 2 sobre 2. E aqui raiz de 3 sobre 2 também. Se a gente chegar aqui, cosseno de 60, a gente vai ter a coordenada meio. Né? Portanto, quem fez a B aí acertou. Tá? E aí, galera? Todo mundo entendeu? Ela parece feia, cabeluda, mas é simplesinha. É bem tranquilo. De tudo que a gente aprendeu, acho que a melhor forma de se desenvolver isso é nessa questão aí, né? Correto? E aí, galera? Dúvida quanto a isso? Aí ele vai ficar brincando disso, ó. Você projetar f cosseno de 60, igual essa aqui. É delta 60, o Yulia. Deu delta aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Aqui. Você acabou de lembrar da piada, peraí. O que queria contar pro senhor? Ah, tá, pode contar. Mas fala isso na voz aí, que senão escrever, de repente eu não vou rir. Qual é a piada? É bom, Escutando? um momento tenso desse é bom a gente contar piada mesmo. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Ih, rapaz, porque o meu não pode ir ao zoológico. Caraca, alguma coisa que tem ver. Pra ver. Míope não pode ir ao zoológico. Pra não ver a cobra cega? Não, porque ele usa lente divergente. Divergente. Aí, ó. É contigo mesmo, né? Essa piada. É isso aí, divergente. Vamos ver. Muito bom, hein? Gostei. Agora vai pro meu cartel de aulas, hein? Essa aí. Vou começar a aula de lente, olho humano, falando sobre isso, hein? Valeu. Muito bom. Não é todo mundo que vai entender, né? Todo mundo que faz estuda olho humano e compreende, né? Valeu. Eu gostei dessa, uma super homenagem para mim. É isso aí. Mas você sabe qual é essas que eu já contei para vocês. O doce preferido, o docinho preferido do Stevie Wonder? Sabe quem é Stevie Wonder, né? Stevie Wonder é um cantor que na década de 80 fez muito sucesso, fez aquela música We Are the World, We Are the World, We Are the Children. Foi ele que compôs. Com os outros lá, mas ele foi o principal. Era um cara que ficava no piano, que cantava assim, um lado, cego. Aí ele cantava aquela música bonita pra caramba. É muito tempo, não é da fase de vocês, não. Pô, que pena que você não conhece o Steve Wonder. Aí vai perder um pouco a graça. Mas qual é o doce preferido do Steve Wonder que é cego? Não. Pavê. Aí fica assim. Pavê, né? Então é isso aí. Aí, ó, ficamos empatados, hein? Aí, isso aí é piada da década de 80. Hoje o pessoal até. Essa conseguiu ser pior que a minha. Os lacradores iam me processar, né? Se eu falo um negócio desse aí, dependendo do público, né? É complicado. Tá, mas foi pior mesmo. Você tá certo. Então tá bom. Ó, eu vou fechar aqui
Essa 10 da EA também ela é bem similar, até muito mais simples. Você tem que projetar só aqui, igualar aqui. Tentem fazer, porque eu acho que o mais complicadinho a gente já desenvolveu, tá? Vamos continuar com a nossa aula. Peraí, deixa eu... Caraca, como é que eu saio daqui? Vamos continuar com a nossa aula, que a gente agora vai ter que falar de uma coisa importante. Qual? O negócio não está querendo responder aqui, peraí. Travou aqui a bodega, gente. Desculpa aí. Não quer funcionar. O que está acontecendo? Peraí. Oi! Já vai? Vai com Deus! Tchau! Tamo junto! Rapaz, o negócio travou aqui. Peraí, Ctrl Alt Del. Gerenciador de tarefas. Tem que atuar aqui de forma mais eficaz. Adobe Acrobat. Ih, gente, tem uma pane aqui na... Desculpa aí. Manhã. Sai daqui, manhã. Travou bonito, irmão. Agora sim. Consegui. Eu, hein? E aí, galera, tá todo mundo aí? Tudo tranquilo? Vamos lá. Eita, pai. A caixa aqui, ela não consegue, eu não consigo tirar a caixa da conversa aqui. Vou ter que sair do Team Link